Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana aí, né? Com língua portuguesa, nós vamos fazer a correção hoje nas páginas 83 a 84 para finalizarmos aí, né, a nossa unidade, ok? Para as nossas atividades avaliativas, tá? Que vai começar agora dia 22, né? Depois de amanhã, tá? Quarta-feira. Então, vamos se preparando aí, tá? Para as atividades avaliativas. Então, hoje nós teremos a correção nas páginas 83 e 84 para finalizarmos, né? E uma observação aí que a tia colocou, tá? A entrega do livrinho com parlendas e piadas, tá? Lembrando que nós trabalhamos aí, né? Para vocês estarem confeccionando para ser entregue hoje, tá bom? Não se esqueça, tá bom? De levar na secretaria, tá bom? E aproveitem também para retirar as atividades avaliativas, tá? Para quarta-feira nós começarmos aí, tá bom? E não esquecendo, hoje teremos educação física, tá bom? Vamos lá então, pegue o livro de português na página 83. Então, vamos fazer a correção, né, aí na página 83, tá? Número 2 aí. O que está perguntando? Essa história é real ou ficcional? Como você sabe? Então, na verdade, ela é real, né? Por que que ela é real? Pois os dados como datas, lugares e nomes citados tornam os fatos o quê? Comprováveis, tá? Então, isso é uma realidade, tá? Número 3. Assinale a alternativa correta e justifique sua escolha, tá? Então, quais seriam a resposta correta aí? Um conto, uma notícia, uma biografia ou um relato histórico? É um relato histórico, na verdade, tá? É um relato histórico, tá? Por que que é um relato histórico? É um relato, pois é uma narração, né, que informa sobre os acontecimentos passados, né, que é a história do futebol, né? A número 4 é uma resposta pessoal, tá? Dos fatos relatados, qual você considera mais interessante e por quê? Ó, tem bastante criança que já mandou pra tia Patrícia, mas ainda falta criança para mandar pra tia Patrícia, tá bom? Então, mandam lá, tá? Mandem lá, vai lá no WhatsApp, tá? E manda essa atividade pra tia, tá? Fazendo a correção, tá? Para ver qual dos fatos relatados que você considera mais interessante. Por quê? Tem que justificar, tá bom? E no número 5, em quantas partes esse texto está dividido? Quais são elas? São 5 partes, na verdade, né? Primeiro a introdução, depois vem origens do futebol, o futebol na Idade Média, o futebol chega à Inglaterra e a história do futebol no Brasil. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. Quem fez isso daí, tá? Tá certinho. Tá? Errou, apaga e corrige, tá bom? A número 6. Qual seria a número 6? Circule o texto circule o título do texto e sublinhe os subtítulos, porque foram criados subtítulos para este texto. Na verdade, né, para o quê? Organizar as informações do texto, para ficar um texto organizado, né, deixando a leitura mais atraente e menos cansativa para o leitor, na verdade, né? E vocês agora, vocês irão, né, já fizeram aí, que era para circular, né, o título, né, e sublinhar os subtítulos, certo? Então, tá jóia, tá? Então, vamos lá no número 7, na letra A. Vocês pesquisaram, né, o significado dessas palavras aí? O que é primórdios do futebol? Primórdios do futebol seria o quê? O princípio, a origem, né? Na letra B, vestígios dos jogos de bola. O que seria? Os sinais, rastros e indícios, né? Esses seriam os vestígios dos jogos de bola, ok? Na número 8, né? Nessa época, né? Lá tá perguntando, né? Na segunda parte do texto é informado ao leitor que na Idade Média o futebol era bastante violento, não era? Então explica essa situação aí, tá? Então nessa época era permitidos o quê? Socos, né? Pontapés, rasteiras e outros golpes violentos. Por quê? Porque lá, antigamente, não havia regras, tá bom? Então, por isso que acontecia muita coisas como desse tipo, né? E na letra A,
Na letra A, por quantos jogadores era formado o time de futebol nessa época? Por 27 jogadores, tá? Agora na letra B, o que era Giacomo del Calcio? Quem que era Giacomo del Calcio? Vocês sabem? Era um jogo da Itália medieval, né? Que era praticado em praças onde havia dois postes que havia nos cantos aí, ó, extremos, né? Do cantos extremos. Os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até esses postes, tá? Em um jogo era bastante violento, tá? Perdão, era um jogo, né? Era um jogo bastante violento, né? Igual como fala aí no texto, né? Como diz o texto, na verdade, né? E na letra C, o que era... Na letra C não, perdão. Por que o diócono del cálcio foi proibido? E qual a consequência dessa proibição? Na verdade, por ser muito barulhento, né, que foi proibido, desorganizado e violento. Por conta da proibição, os integrantes da nobreza criaram uma nova versão com regras que permitiam a violência. Que na verdade, né, uma nova regras que não permitiam a violência, né? Ou seja, né, que não era permitido nenhum tipo de violência, né? Agora, número 9, em que país o futebol adquiriu regras e foi organizado de uma forma bem semelhante à de hoje? Pinte a resposta correta. A Inglaterra. Então, seria a Inglaterra, tá bom? Então, gente, essa foi, né, a nossa aula de língua portuguesa. Agora vocês ficam com a... Então, vocês aí ficam então com a aula de educação física, tá bom? Terminando a nossa aula aí, né? E não esqueçam, tá bom? De pegar as atividades avaliativas lá com a tia Elielza, ok? E estar entregando a parlenda juntamente com a piadas, tá bom? Então, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? E prepare aí já para as atividades avaliativas, já vai estudando, se preparando aí, tá bom? Então, como a gente finalizou, né, a nossa matéria de português, tá? Então, vocês vai ter lá o cronograma direitinho das páginas aonde paramos, tá bom? Para vocês estarem estudando aí, tá? Um beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.